crianças! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias com a Tia Ana. Bom, hoje a nossa historinha está lá no livro de Josué, no capítulo 1 em diante. Combinado? Antes da nossa historinha, vamos decorar o nosso versículo? Você já decorou a nossa musiquinha? Então, canta comigo. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem pra ensinar. Vamos lá, preste atenção, pra nunca mais sair do coração. Vamos lá, ó. Pegar a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. E a gente vai ler o versículo 9. Pegou aí? Eu leio, depois a gente repete. Lembre da minha ordem. Seja forte, corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Vamos juntos agora? Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Amém? Olha, crianças, Deus está falando pra gente lembrar da ordem dele. E qual é a ordem dele? Seja forte, seja corajoso. Não fica triste, não tenha medo. Por mais que a gente tenha medo, o Senhor fala pra gente, não fique com medo, porque você não está sozinho. O Senhor está comigo, está com você, por onde a gente for, em todos os lugares. Mesmo no escuro, quando a gente não vê nada. Mesmo nos dias que a gente está triste, se sentindo sozinho, a gente não pode ter medo, porque o Senhor está comigo e com você. Amém? Então, vamos começar a nossa historinha? Mas antes da nossa historinha, tem uma pergunta muito importante. Muito importante. Muito importante. Sabe qual é? Quem foi Moisés? Quem era Moisés? Vocês lembram? Você acertou! Moisés foi aquele bebezinho que foi colocado dentro de um cestinho e foi no rio Nilo, olha, navegando, né? Vamos falar assim. Tava dentro desse cestinho e o rio foi levando. Muito bem. Moisés nasceu numa época muito difícil, né? Lembra lá? O pai dele chamava Amrão e a mãe dele Joquebede. E esse casal já tinha 2 filhos, o Arão e a Miriam. Mas aí a Joquebede engravidou de novo e teve agora um bebezinho chamado Moisés. O nome dele significa tirado do rio, porque eu já vou contar. Mas quando Moisés nasceu, Faraó estava muito bravo. Muito bravo. E aí, ele mandou para as parteiras, que eram quem ajudava a ter os bebês naquela época, que nem os médicos, se fosse menino, era para matar. E se fosse menina, era para deixar vivo. Mas as parteiras não fizeram isso, porque elas acreditavam em Deus. E Deus não permite a gente fazer isso. E aí, Moisés nasceu
E a Joquebede conseguiu esconder ele dentro de casa por um tempo. Mas Moisés não podia fazer muito barulho. Tinha que ficar mais quietinho, escondido. Porque se alguém visse, podia matar, lembra? Aí a Joquebede, a mãe dele, colocou ele num cestinho que ela fez e colocou ele no rio. E o rio foi levando. E a irmã dele, Miriam, ficou acompanhando de longe. E sabe quem estava tomando banho? A filha de Faraó. Ela viu o cestinho, pegou o bebezinho e deu o nome de Moisés, tirado das águas. E Miriam apareceu, falou que conhecia uma pessoa que podia alimentar ele. E era a mãe dele, Joquebede. Joquebede então ganha um salário para cuidar de Moisés. Tudo bem? Lembrou quem era Moisés? Quando Moisés cresceu, virou homem, assim, adulto, né? Porque ele já era um homem. E Deus escolheu ele para libertar o povo. Tirar o povo de Israel do Egito. E levar-se até a terra prometida. Sim, porque o povo de Israel estava lá no Egito e estava sofrendo muito, estava trabalhando demais e eles queriam sair de lá. E o Senhor então mandou um libertador, Moisés. E Moisés iria conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Você sabe o que é a terra prometida? O porquê ela tem esse nome? Não. A terra prometida foi uma terra que Deus prometeu dar aos israelitas, o povo de Israel. Porque como eles eram escravos, eles não tinham dinheiro para comprar uma terra. Então Deus prometeu que daria uma terra para eles e queria libertá-los. E aí vem toda a história das 10 pragas, depois do Mar Vermelho. E aí eles ficam 40 anos, né? 40 anos no deserto, porque eles desobedeciam e murmuravam. E isso não agrada a Deus, não é? Passando esses 40 anos, Moisés morreu. E eles não tinham chegado na terra prometida. E agora? Deus não prometeu que eles iam? Pois é, Deus levantou Josué. Vamos aprender sobre ele um pouquinho? Josué era treinado por Moisés. Moisés ensinava o que Josué deveria fazer. E Josué foi o sucessor de Moisés. Só que Josué ainda tinha um pouco de medo. E é aí que entra aquele versículo que nós lemos, ó. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E aí Josué acreditou que o Senhor estaria com ele. E antes de chegar na Terra Prometida, tinha muitas cidades. E muitas cidades que faziam coisas totalmente erradas. Adoravam a deuses, desobedeciam, matavam pessoas. E isso não agradava a Deus. E Deus falou para Josué e para Moisés, quando Moisés estava vivo, que eles iriam conquistar essas cidades, eles iriam invadir essas cidades e depois iriam para a Terra Prometida. E eles iriam conquistar uma por uma. O Senhor ia entregar na mão deles. Porque os israelitas eram um povo meio pequeno, comparando com as outras cidades que eram enormes. Então, era meio difícil acreditar. Mas eles acreditaram, porque o Senhor estava com eles. E a primeira terra... Oi, eu esqueci, gente. Olha aqui o Josué. Esse é o Josué. E aí Josué acreditou
que ele iria entrar com o povo na terra prometida. E a primeira terra que eles iriam conquistar, que eles teriam que conquistar, era Jericó. Jericó era uma cidade grande que tinha altos muros, muros fortes, que não dava para destruir muito fácil. E naquela época não tinha escavadeira. Como é que ia destruir aquele muro? Ia com martelo? Que será, hein? Vamos descobrir juntas? O Senhor deu uma estratégia para Josué. Olha, envia 2 pessoas até a cidade de Jericó, que é a primeira cidade, lembra? Olha aqui. As 2 pessoas. Vamos chamar eles de espias. E Josué enviou 2 espias até a cidade de Jericó, para eles espiarem a terra e para contarem para Josué como que era lá dentro, o que tinha, se o muro era forte, se dava para entrar, como que era. Só que para chegar em Jericó, tinha um rio, o Rio Jordão. E sabe o que eles tiveram que fazer? Passar, nadando pelo Rio Jordão. Aí eles nadaram pelo rio até chegarem na cidade de Jericó. E como Jericó era um muro muito alto, tinham várias casas no muro. Muitas casas. E uma delas era a casa de Raabe. A casa de Raabe, isso mesmo. E eles entraram na casa dela. E aí, sabe o que aconteceu? O rei de Jericó ficou sabendo que tinha 2 espias lá do povo de Israel, mandado por Josué, estava lá espiando a terra. E agora? Ele mandou então soldados até a casa de Raabe para ver se tinha alguém lá. E sabe de uma coisa? Os espias ainda estavam lá. E agora? Eles foram lá, bateram e falaram para Raabe: Raabe, tem alguém na sua casa? Eu fiquei sabendo que veio 2 pessoas aí, 2 homens do povo israelita. Eles veio espiar a nossa terra, Raabe. Eles estão aí? Sabe o que Raabe disse? Não. Eles passaram aqui ontem à noite, mas já foram embora. Se vocês forem por aquele caminho, ela ensinou um caminho. Talvez dê tempo de vocês acharem ele. Mas eles não estão mais aqui. Mas os espias estavam lá dentro, escondidos. Mas Raabe estava protegendo, escondendo os espias. Porque se os soldados o vissem, iria matar e eles não iriam conseguir voltar para o povo de Israel, que estava acampado lá pertinho do Jordão. Depois que os soldados foram embora, a Raabe virou para os espias e falou assim: vocês vão por esse caminho aqui, vão passar pelas montanhas e vão ficar escondidos nas montanhas por 3 dias. Porque aí os soldados de Jericó já vão ter voltado para Jericó e vocês não vão encontrar eles. E foi isso mesmo que os espias fizeram. Mas antes de sair, a Raabe fez um pedido muito especial para eles. Olha, assim como eu protegi vocês, vocês me protejam quando vocês invadirem Jericó. Protejam a mim, ao meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Protejam a minha família, porque eu protegi vocês, vocês poderiam ser mortos. E os espias concordaram. Não, é verdade, você nos protegeu. Mas tem uma condição. Se você não contar nada para ninguém,
a gente vai salvar você e a sua família. Mas, se você contar para alguém que a gente esteve aqui, tudo desfeito, não vai ter acordo. Combinado? Combinado. Ah, mas eles falaram outra coisa. O dia que nós invadirmos, vocês têm que ficar dentro de casa. Você e sua família. Porque se eles estivessem fora de casa, como é que ia saber que eles pertenciam à família de Raabe? Não daria para saber. Então, teria que ficar todo mundo dentro de casa no dia que o povo de Israel invadisse a cidade. Anotado? Ai, mas tinha um problema. Tinha muitas casas em cima do muro. Como eles iam lembrar qual era a casa de Raabe? Tiveram uma ideia. Eles amarraram um fio vermelho, um cordão de escarlate, que é um fio na cor vermelha. Sabe um fio de lã? Exatamente. Olha, crianças, um fio escarlate, um fio vermelho. E aí, ela teria que amarrar na janela. E foi por ali que eles desceram, por esse fio. E eles disseram, deixa esse fio amarrado na sua janela, assim a gente vai saber qual é a sua casa. E assim ela fez. Os espias voltaram lá para o povo, lá para o acampamento onde estava Josué e todo o povo israelita, todo o povo de Israel. E aí os espias contaram para Josué tudo o que tinha acontecido. Contaram da Raabe, contaram que ela protegeu, que ela escondeu e o trato que eles tinham feito. Josué falou assim, bom, que assim seja feito. Se ela cumprir a palavra dela, a gente também cumpre a nossa. E aí passou alguns dias, chegou a época deles comemorarem a Páscoa. Não é essa Páscoa de coelhinho e de ovo de Páscoa não, tá bom? É uma Páscoa diferente. Dessa de chocolate. Outro dia a gente explica como é essa Páscoa. E o Josué comemorou a Páscoa e ele estava pensando. Nossa, mas aquele muro é muito alto. Como é que a gente vai entrar lá? Não dá para entrar. E tem um rio. E depois que os espias invadiram, ficaram lá, né, na casa de Raabe, mesmo sem eles saberem, a cidade de Jericó estava com tanto medo que ninguém entrava e ninguém saía. Tinha os portões da cidade e eles estavam ficando fechados para ninguém entrar e ninguém sair. E aí, ele pensando, o Senhor falou com ele. Josué, fique calmo, vai dar tudo certo. Eu preciso te falar algumas coisas. Vocês vão conquistar Jericó, mas você precisa separar 7 homens, 7 sacerdotes e as suas trompas, as suas trombetas de chifre de carneiro. Olha, 7 homens e as suas trombetas. Olha aqui, trombeta. Depois, você vai separar 4 sacerdotes para carregar a Arca da Aliança. Sabe o que significa a Arca da Aliança? Naquela época, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio deles. E depois vai ter os homens guerreiros e, por último, todo o povo de Israel. E assim, Josué fez. Josué separou os 7 sacerdotes com as suas trombetas, separou os 4 sacerdotes para carregar a Arca da Aliança e tudo em ordem. Mas tinha o rio, não tinha? O Rio Jordão. E agora?
todo mundo vai passar nadando? Tem crianças, tem gente que não sabe nadar. Não, Deus falou para Josué. Josué, pede para os 4 sacerdotes que estão com a Arca da Aliança parar pertinho do Jordão. Hora que o pé deles molharem, eles param. E foi assim que eles fizeram. Quando o pé do sacerdote parou, ali encostou no Jordão, o Rio Jordão se abriu em 2. E olha, estava na época que chovia mais naquele lugar. Então tinha muita água, era a época que o rio estava alto, estava cheio. E ainda assim, o rio abriu em 2, ficou dividido, porque o rio descia. E aí abriu um caminho no meio do rio e todo o povo de Israel passou. E para eles não esquecerem que o Senhor que fez isso, Josué ainda pediu para eles pegarem 12 pedras do meio do Rio Jordão para guardarem. Aí ele fez um negócio, ele juntou as pedras e guardou para quando todo mundo olhasse, lembrasse que o Senhor abriu o Jordão no meio e eles passaram com os pés sequinhos. Quando a última pessoa do Jordão passou, Deus falou para Josué chamar os sacerdotes com a Arca da Aliança e eles saíram do meio do mar, do Jordão, do Rio Jordão. E aí sabe o que aconteceu? O rio se fechou. O Rio Jordão fechou, começou a correr normalzinho de novo. E aí todo mundo de Jericó ficou muito assustado. Meu Deus, olha o que eles fizeram. Olha o que o Deus deles fizeram. Abriu o mar para eles passarem. E todo mundo ficou com mais medo ainda. E aí o Josué pegou e montou um acampamento pertinho de Jericó. Porque o Senhor tinha falado para ele: vocês não vão invadir Jericó com armas. Eu vou entregar Jericó para vocês. Como? Durante 6 dias, cada dia dos 6 dias, vocês vão dar uma volta completa em torno de Jericó. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas em torno de Jericó. Mas lembra da ordem. Primeiro, os sacerdotes, com as suas trombetas de chifre de carneiro. Ah, e eles não podiam parar de tocar nem um minuto. Eles tinham que fazer a volta inteirinha tocando. Depois, iam os 4 sacerdotes com a Arca da Aliança. Depois, vinham os homens guerreiros que lutavam. E por último, todo o povo de Israel. E Josué falou para eles que eram para eles ficarem em silêncio, quietinho. Que só era para eles falarem quando Josué ordenasse. Então todo mundo ficou quietinho. No primeiro dia, eles deram a primeira volta em torno de Jericó. Os sacerdotes estavam tocando. E o povo ficava pensando assim: o que será que eles vão fazer? Eles não invadiram, eles só estão rodeando. E foram embora, lá para o acampamento. No 2º dia, a mesma coisa. No 3º, no 4º, no 5º e no 6º dia também. Eles só rodeavam Jericó e não faziam nada. Rodeavam, os sacerdotes tocavam e eles iam embora para o arraial, lá para o acampamento. Mas chegou o 7º dia. E no 7º dia não era só uma volta, eram 7 voltas. Então eles deram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª. Quando eles finalizaram a 7ª, Josué virou para o povo e falou assim: gritem, gritem, povo, porque
hoje o Senhor nos entregou Jericó. E o povo começou a gritar, gritar, e gritava bem alto e muito alto. E de repente, os muros de Jericó caíram. Sim, os muros de Jericó caíram e o povo pôde entrar para invadir Jericó. E lá em Jericó, Deus tinha autorizado eles pegarem algumas coisas. As coisas que eram de ouro, de prata, os utensílios de bronze e o ferro. Apenas isso, mais nada. Não podia pegar carne, não podia pegar bebida, apenas o ouro, a prata, o que era feito de bronze e o ferro. Tudo bem? Ai, mas e a Raabe? O que aconteceu? Josué mandou que os espias fossem até lá na casa de Raabe. Sim, e eles acharam a casa de Raabe por causa do fio vermelho que estava lá na janela. Eles entraram e libertaram Raabe e toda a sua família. E apenas eles foram salvos, porque toda aquela cidade faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. E não restou mais nada daquela cidade. Bom, crianças, essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês escreverem para mim aqui nos comentários. E escrevam também quais historinhas vocês querem saber. Ó, um beijo para vocês. Ah, já estava esquecendo. E a nossa oração final? Vamos lá? Vamos fazer juntos? Então vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas. E repitam comigo. Papai do céu, me ajude a ser forte e corajoso, a não temer e a confiar nas suas promessas. Me ensina que eu posso tudo quando estou contigo. Guarda essa historinha no meu coração e me ensine a ser fiel. Em nome de Jesus, amém! E até a próxima historinha. Tchau, pessoal!